A gente geralmente faz em torno de 30 a 40 minutos para sua apresentação e depois a gente abre para as perguntas, tá bom? Eu vou parar de compartilhar o cartaz da divulgação e aí eu vou deixar contigo para compartilhar a sua apresentação, ok? Muito obrigada, Elisa. Grande beijo. Saudades Tá sua, de ótimo. você. Pois é, saudade da gente se encontrar, né? Ao vivo. Obrigada, eu que agradeço, viu, Jussara? Mesmo em cima da hora falar do que a gente gosta, né? Poder contribuir, espalhar um pouquinho do que a gente faz. Agora, eu desde 11 de março, eu sou professora do Instituto de Química. Olha que Agora, legal. entrei 2 dias antes da quarentena. Eu sou Deixa eu te, deixa eu te lembrar uma coisa que você me fez aí, inclusive com a sua fala me fez realmente salientar. Eu sempre peço para o palestrante falar uns 5 minutinhos sobre a sua trajetória profissional, porque são alunos de graduação e pós-graduação que têm muita curiosidade em relação às diferentes trajetórias profissionais que cada palestrante apresenta. Então, se você puder falar para a gente 5 minutinhos aí da sua trajetória profissional, a gente agradece, tá bom? Eu vou Tá bom, fechar meu vídeo para poder não ter problemas na internet, tá legal? tá ótimo. Eu até gosto de falar da minha trajetória profissional porque é um pouco inesperada, né? Eu sou microbiologista de graduação, mas desde o início eu gostava dessa parte de microbiologia industrial, então já na iniciação científica comecei a trabalhar com a produção de enzimas por micro-organismos, as lipases, né? Que são as enzimas que atuam em lipídios. E no mestrado, eu recebi um convite para trabalhar com lipase vegetal, lipase de mamona, caracterizando ela, as diferentes atividades, né? De síntese, de esterificação. Então, foi o que eu fiz no meu mestrado. E no doutorado, eu trabalhei com síntese enzimática de biodiesel com a professora Denise Freire e o professor Donato Aranda, da Escola de Química, né? E aí foi onde eu comecei a trabalhar com biocatálise, então, no doutorado, para biodiesel. Depois do doutorado, eu fiz um pós-doutorado em biodiesel enzimático de óleo de macaúba, né? Um projeto da Petrobras, e um segundo pós-doutorado em biolubrificantes, síntese enzimática de biolubrificantes, que também foi com a Petrobras, que são esses resultados que eu trouxe para apresentar hoje. Tá? O mestrado eu fiz no Instituto de Química e o doutorado também em Bioquímica. Tá? Então, é isso que eu venho trabalhando, na produção de enzimas por fermentação de estado sólido, microbianas ou vegetais, de baixo custo, para aplicação para obtenção de bioprodutos, né? Principalmente biodiesel, biolubrificante e outros na área de alimentos. Tá? Então, eu trouxe hoje para mostrar a parte de biolubrificante, na verdade, uma parte, né, do que a gente Peraí. Ainda vocês estão vendo? Alguém me avisa aí, por favor. Sim, sim. A gente continua te vendo no quadradinho e a apresentação junto. Então, tá ótimo. É, então, bom, é isso. Esses resultados, né, são os principais de 2 projetos que a professora Denise Freire já tinha e eu entrei, né, na metade deles, de síntese enzimática de biolubrificantes. Rapidinho, né, só passando, os lubrificantes, né, são moléculas muito. Qual a finalidade do uso, né? Reduzir o atrito, limpar, evitar superaquecimento e corrosão de superfícies sólidas em movimento. Então, a gente tem aí, né, uma ampla maquinaria e tanto indústrias como locomoção particular, como transporte, né, do mercado que necessitam de lubrificantes. Então, a demanda mundial está aqui na casa de 40 milhões de toneladas de lubrificantes, né?
E essas moléculas têm o problema de serem de difícil degradação, né? Então, elas poluem, têm um potencial poluidor do meio ambiente muito grande, seja por um vazamento ao acaso, seja por vazamento que normalmente ocorre durante o uso, ou seja pelo seu descarte no uso final, né? Como quando a gente tem que trocar o óleo lubrificante do carro, tem que tirar e tem que dar um destino final para aquele material. Então, por conta dessa problemática ambiental, tem aumentado com os anos a parcela de produtos biodegradáveis para substituir os lubrificantes, né, que são os biolubrificantes. Então, biolubrificante é um lubrificante biodegradável, tá? Não é como o biodiesel, que ele é de origem renovável. Mas o que se observa é que, sim, as principais matérias-primas para a produção de biolubrificante são óleos vegetais, né? Alguns gorduras animais, mas principalmente os óleos vegetais. Então, quem se destaca, né? O óleo de soja, que é muito produzido mundialmente, o óleo de girassol, o óleo de dendê e, não está mostrado aqui, mas o óleo de mamona também, tá? E aí, dependendo do tipo de ácido graxo, né, que forma o óleo predominante, a gente vai ter características diferentes para esses biolubrificantes. E aí, aplicações diferentes, né? Então, bom, ainda sendo um biolubrificante, a rota mais utilizada é a rota química, mas a gente sabe, né, dos pontos negativos que pode ter, por exemplo, o uso de alta temperatura, a gente tem produtos de degradação térmica sendo, né, misturados ali no seu produto final, que vai atrapalhar na estabilidade oxidativa, na qualidade, na pureza do seu produto final. Então, a gente estuda a rota enzimática, né? As enzimas são extremamente específicas nas reações que elas catalisam e atuam numa temperatura mais branda, né? Por volta da temperatura ambiente, então 40, 50 graus. O enzima que atua, né, na síntese de biolubrificantes são as lipases, que são capazes de catalisar a reação da ligação éster de triacilgliceróis, né, que está mostrado aqui. Então, elas são definidas como moléculas que hidrolisam a ligação éster, né, liberando uma molécula de triacilgliceróis, liberando uma molécula de glicerol e 3 moléculas de ácido graxo livre. Mas elas são capazes também de fazer a reação reversa, de esterificação. Então, de esterificar um ácido graxo livre com uma hidroxila livre do glicerol para formar ésteres. A gente pode substituir o glicerol por uma outra hidroxila qualquer, né? E formar, então, ésteres de ácido graxo, independente aí do álcool, né? Que é o que é a reação que a gente usa na síntese de biolubrificante. E as lipases ainda, para terminar, são capazes de fazer a transesterificação, ou seja, trocar ácidos graxos, né, de 2 moléculas de éster, tá? Então, bom, esse tipo de biolubrificante muito estudado são os poliol-ésteres, são esses 3 álcools, né, poliálcools os mais estudados. Então, tem o NPG, que é o neopentilglicol, que tem 2 hidroxilas, o TMP, que é o trimetilopropano, com 3 hidroxilas, e o penteritritol, com 4 hidroxilas. Tá? Então, a reação é esterificar e formar moléculas, né, com propriedades lubrificantes, mas que sejam biodegradáveis. Aqui embaixo eu coloquei só para comparar um triacilglicerol, né, um óleo natural, que você pode pensar, né, vai trocar 3 ácidos graxos num glicerol,
por 3 ácidos graxos no trimetilopropano. Mas a estabilidade oxidativa e a estabilidade térmica, né, dos ésteres de trimetilopropano é muito maior do que dos triacilgliceróis. Então, é isso que justifica, né, essa transformação química de um óleo para um poliéster. Então, bom, o que a gente vem fazendo no laboratório, né? Dentro desses poliésteres, a gente começou trabalhando com, usando como substrato, né, biodiesel de soja e biodiesel de mamona, esterificados com o neopentilglicol, que é aquele que tem 2 hidroxilas, usando primeiro as lipases comerciais, tá? Então, aqui nesse gráfico que está com as bolinhas, né, eu coloquei os resultados de biodiesel de soja. Da primeira reação, né, a gente conseguiu uma conversão acima de 95%, tanto com a enzima Novozyme 435, de Cândida Antártica, como com a lipase RMM de Rhizomucormier, que são as mais usadas industrialmente. Aqui é a atividade, perdão, a conversão relativa, né, que a gente foi avaliando de reações sequenciais, porque essas enzimas comerciais são muito boas, mas elas são muito caras, né? Então, é justamente o que impede aí da gente ter atualmente, para produtos de commodity, como é o biodiesel e o biolubrificante, a gente ter aí muitas empresas produzindo por via enzimática. Não são feitas justamente pelo alto preço das enzimas comerciais, e a reutilização desse biocatalisador vai impactar, né, reduzindo aí os custos de produção e viabilizando, então, a síntese enzimática. Então, a gente sempre estuda esse reuso, e o que a gente observou foi que, para as 2 enzimas, na segunda reação, a gente ainda tinha conversão próxima de 100%, na terceira já caía para 80%, e depois a Novozyme 435 estabilizava em 80%, que é uma conversão aceitável, mas para a de Rhizomucormier ela tinha uma queda mais alta. Quando a gente comparou para as reações com o biodiesel de mamona, que também tivemos conversões acima de 95%, a gente já observou um comportamento diferente. As 2 enzimas tiveram uma maior estabilidade, né, puderam ser reutilizadas com conversões próximas a 100% por até 6 ciclos. O que a gente imagina que tenha causado, né, essa diferença, porque como produto da reação entre biodiesel e o neopentilglicol, a gente tem um éster de neopentilglicol e tem um metanol do biodiesel também sendo liberado, né, sendo produzido e aí liberado no meio reacional. E o metanol em alta concentração, ele é nocivo para a enzima, para a proteína, né? Ele desativa as lipases, isso já é muito conhecido. E como o biodiesel de mamona, né, o ácido ricinoleico, ele é mais polar, o metanol ele fica melhor solubilizado, dissolvido, né, no meio reacional, numa menor concentração ali no entorno da enzima, que é o que a gente está testando, né, e acredita que seja aí o motivo dessa diferença. Mas, bom, voltando aqui no produto final da reação, né, a gente fez algumas caracterizações físico-químicas que são importantes para óleos lubrificantes. Né? Então, tanto para os produtos de biodiesel de soja, para as 2 enzimas, como para os produtos de biodiesel de mamona. E aí, o que a gente observou, destaquei aqui, essas 3 propriedades são mais importantes, o índice de viscosidade, que o ideal é que seja acima de 200, né, que representa aquelas moléculas que têm menor variação de viscosidade com a variação da temperatura, né, que é o ideal. E a gente observa que, nesse caso, então, as amostras de biodiesel de soja tiveram um índice de viscosidade mais alto e melhor do que as de mamona, né, independente da enzima utilizada.
Por point, né, o ponto de fluidez, onde ela passa do estado líquido para o sólido, a gente tem, quanto menor a temperatura, melhor, né, para garantir que vai estar sempre na condição líquida o biolubrificante, e os produtos de Mamona têm, então, uma característica muito melhor, né, um ponto de fluidez muito melhor. E o ensaio de estabilidade oxidativa, quanto maior o tempo, né, de estabilidade, melhor. Também o de Mamona deu um melhor resultado, então a gente seguiu aí com esse biodiesel de Mamona. Mas o próximo trabalho a gente começou a trabalhar com uma lipase de baixo custo, produzida no laboratório, né, por fermentação no estado sólido, para viabilizar economicamente o trabalho. Então, são usados um sólido fermentado, né? Nesse caso, foi produzido a partir de torta de algodão. Torta de algodão é um resíduo da extração do óleo de algodão, da semente de algodão. Então, ela é rica em proteínas, amido, e a gente umedece esse resíduo, inocula um fungo, o fungo cresce e produz as enzimas, as lipases de interesse. No final, a gente seca esse material e é o nosso biocatalisador de baixo custo. Tá? Aqui são algumas fotos mostrando esse pés, né? Aqui são fotos com lupa, como ele fica fermentado, né? Mofado, o fungo cabeludinho, e aqui algumas microscopias né, o fungo são esse macarrãozinho, ele vai crescendo e produzindo as enzimas no substrato. Então, esse foi o trabalho de doutorado da Cássia, que se formou ano passado. Ela estudou a transesterificação, né, de biodiesel de Mamona com neopentilglicol, catalisado por esse PES, né, obteve bons resultados, acima de 90% de conversão. Depois ela conseguiu até otimizar o tempo de reação aqui, né, e fez toda a caracterização físico-química, né, mostrando que também teve aqui o produto final boas propriedades lubrificantes, também obtidos com essa lipase de baixo custo. Ela também avaliou o reuso, né, de baixo para cima, a primeira reação, teve aqui próximo, né, de 100% de conversão das hidroxilas do neopentilglicol, que se manteve durante o primeiro e o segundo reuso, depois teve uma pequena queda, mas até o quarto reuso ainda é próximo de 80%. Gerou uma patente, esse trabalho da Cássia, e um outro tipo de biolubrificante que a gente vem estudando são os histolídeos, que são produzidos a partir do óleo de mamona, né? O óleo de mamona, como eu já comentei, tem esse ácido graxo ricinoleico com uma hidroxila aqui no meio, que deixa ele muito mais polar. Tem 90% do óleo de mamona é composto por ácido ricinoleico, né? E o histolídeo, ele é um polímero de ácidos ricinoleicos, né? Então, ele é formado pela esterificação, aqui, ó, 2 moléculas de ácido ricinoleico, da parte ácida de uma molécula com a hidroxila que tem no meio do ácido ricinoleico, né? E vai formando aqui, então, esses polímeros, né, de diferentes tamanhos, dependendo do número de moléculas que estão ali ligadas. Esse trabalho começou, né, com a Jaqueline, no doutorado dela, já terminou também. Ela trabalhava, então, com ácidos graxos livres de mamona, e os biocatalisadores eram um preparado enzimático vegetal de lipase de mamona, que ela usava na etapa de hidrólise do óleo de mamona, por essa semente, que é essa daqui, ó, a partir da semente dormente, triturava com acetona, removia a acetona e o óleo, e ficava, então, com esse preparado rico em lipase, que ela usava para hidrolisar o óleo de mamona, que ficava com uma característica melhor do que o comercial, inclusive, aqui do lado está mostrando. O A é o ácido graxo de ricinoleico obtido, né, via enzimática, com a semente de mamona, com a lipase de mamona. Esse é o comercial, muito mais turvo, né, e mais escuro também. E esse aqui é o óleo de mamona, o C é o óleo de mamona original, né? Então, depois a gente avaliou
a amostra comercial de ácido ricinoleico, ela realmente é produzida, né, por hidrólise química ou térmica, agora não me lembro, mas tem vários produtos de degradação térmica ali. E tem uma menor estabilidade oxidativa também os produtos obtidos a partir dele. Mas aqui voltando então ao trabalho da Jaque, ela pegava esse ácido graxo, né, e esterificava usando a lipase de Cândida rugosa comercial, tá? Então ela começou, o objetivo inicial era produzir os poliol-ésteres a partir de ácido graxo de mamona e não de biodiesel. Então ela fez aqui as reações, né? A primeira era com ácido graxo livre de mamona e o neopentilglicol, que tem 2 hidroxilas, e avaliou depois por RMN os produtos formados. E, para nossa surpresa, a gente viu que a maior parte era dímero de ácido ricinoleico, né? A menor parte eram ésteres com neopentilglicol. Ela fez também a reação com os ácidos graxos livres de mamona e o trimetilopropano, e o resultado foi o mesmo, né? A maior parte foi dímero de ácido ricinoleico, ao invés de ésteres de trimetilopropano. E então ela fez uma reação, finalmente, né, para confirmar, só com ácidos graxos livres de mamona e a lipase de Cândida antártica, e obteve aí 100% de oligômeros de ácido ricinoleico, né? Não eram mais dímeros, não eram só 2 moléculas, eram agora moléculas maiores, né, os histolídeos. Que ela avaliou as propriedades lubrificantes e eram melhores do que, né, dos outros 2 produtos, com os poliol-ésteres, e a gente, então, ficou muito animado, seguimos aí trabalhando com essas moléculas. Essa é uma cinética da reação, né, da Jaque aqui ao longo do tempo. Na parte de cima, em bolinhas, ela acompanhou por acidez, né, que é o mais simples, é um método mais rápido, mas ela estava observando que não correspondia com a variação de viscosidade, né, e que ela não chegava a conseguir eliminar a acidez. Então, ela fez também por cromatografia gasosa, quantificando moléculas de ácido graxo, de ácido ricinoleico livres no meio, que são os quadradinhos. E aí sim observou que em 14 horas de reação já não tinha mais nenhum ácido ricinoleico livre, tinha sido todo consumido. E a gente entendeu, né, que a curva por acidez, ela não representa bem, porque toda molécula de histolídeo tem uma ponta ácida livre, né, tem uma ponta ácida, você não vai conseguir zerar, a menos no final da reação, onde você tem que fazer o capeamento, que a gente chama, né, que é esterificar com álcool de cadeia menor, como o etanol, por exemplo, só para você remover a acidez daquele seu produto final. Uma outra observação, né, assim, um acompanhamento que foi muito legal desse trabalho, foi a cinética, né, acompanhando o tamanho das moléculas que iam sendo formadas, né, o tamanho dos histolídeos. Então, nessa figura aqui da esquerda, a gente tem o número de histolídeos, né, que é o número de moléculas de ácido ricinoleico polimerizadas, após a primeira, aqui então é uma média desse número de histolídeos ao longo do tempo. E a gente observa então que até mais 8 horas, né, a gente tem moléculas pequenas e que depois tem um rápido aumento para moléculas aí maiores com, né, 7 moléculas de ácido ricinoleico polimerizadas umas às outras. Na parte da direita, também, né, para as diferentes horas de reação, a gente tem mostrando cada uma dessas frações, né? Então, em 2 horas aqui, 50% ainda está na forma de monômero, né, de ácido ricinoleico livre, mas já tem aqui a outra metade, né, na forma de dímeros. 4 horas começa a aparecer os trímeros, 6 horas, né, aumenta os trímeros, em 8 horas já aparecem os tetrâmeros e, né, continua aumentando esse tamanho. A partir de 14 horas alcança já próximo, né, a um equilíbrio, mas a gente observa que
essa parte achurada, que é de pentâmeros ou mais, né, ela continua aumentando o tamanho das moléculas, né? Então, de 5 para 6 para 7 até 8 moléculas de ácido ricinoleico polimerizadas. E então, a gente entendeu, né, que a gente consegue, com o tempo de reação, escolher o tipo de conjunto de moléculas que vão estar ali presentes. E depois a gente partiu para a caracterização físico-química desse conjunto, desse pool de moléculas, né, para as propriedades que são interessantes para aplicação como biolubrificante. Então, aqui, né, para essas 3 amostras de 6 horas, 14 e 20 horas de reação, que tem o número de histolídeo, né, apresentado aí do lado, 0,7, 5,5, 6,5. A gente observou uma grande variação na viscosidade, né, tanto a 40 graus como a 100 graus. Conforme a gente vai aumentando o tamanho da molécula, a gente vai aumentando a viscosidade. O que é muito interessante, porque a gente pode desenhar, né, o tipo de biolubrificante adequado para cada finalidade, né, porque dependendo do motor, da máquina, a gente precisa de uma viscosidade diferente. Em relação ao índice de viscosidade, né, também, quanto maior a molécula, maior esse índice de viscosidade, né, o que é melhor. A estabilidade oxidativa, também, quanto maior a molécula, melhor essa estabilidade oxidativa. O ponto de fluidez também melhorou, quanto maior essa molécula. E em relação à acidez, né, ou seja, o número da acidez geral, ela também reduziu com o tempo, o que é desejável. Mas a gente já sabe que para os histolídeos a gente tem que fazer uma etapa final de capeamento da ponta ácida, né, do último ácido graxo do histolídeo, para poder zerar essa acidez, senão a gente não atinge uma acidez baixa, né? Então, esse foi o trabalho da Jaque. Agora esse trabalho, né, a próxima etapa vai ser a produção desses histolídeos com a lipase de Cândida rugosa produzida no laboratório, né, não comercial. É o trabalho da Ana Cristina, para nossa felicidade bolsista do programa. E a Ana vai, então, produzir, né, tanto com a cepa selvagem de Cândida rugosa, como com a cepa engenheirada, em parceria com o professor Rodrigo Volca, para aumentar a produção dessa enzima e usando meios de cultivo mais baratos também, oriundos de resíduos agroindustriais, né? Então, usando a glicerina loira, né, subproduto da produção de biodiesel, e usando o que a gente chama de meio genérico, né? A partir desses resíduos sólidos, como a torta de algodão que a gente comentou, a gente cresce o micro-organismo por fermentação de estado sólido, ele produz várias enzimas hidrolíticas e depois a gente, com essas enzimas produzidas, a gente hidrolisa o material, formando então um meio rico em aminoácidos e peptídeos, né, e fonte de carbono simples para usar como meio de cultivo para fermentação submersa e baratear também, né, esse processo, além de dar um fim aos resíduos. Esses são os 2 artigos do trabalho da Jaqueline. A equipe, né, envolvida assim mais diretamente nesses resultados, né, a equipe é sempre muito maior, mas não podia deixar de falar da professora Denise Freire, né, que criou o laboratório de biotecnologia microbiana, eu, que agora faço parte como professora, a Érica, a Jaqueline, a Eliane, a Cássia e a Ana Cristina, e os parceiros de fora do laboratório, né, o professor Alexandre Torres, também do IQ, o Roberto Lafuente, do CISIC, de Madrid, e o José André e o Charles, do SEMPES, né, e agradecer aí ao financiamento do SEMPES, do CNPq e da FAPERJ.
Infelizmente, agora a gente está sem o financiamento do SEMPES, mas torcendo para que isso mude em breve. E, bom, obrigada, então, pela atenção, pela oportunidade, Jussara, e o que vocês quiserem perguntar, à disposição. Gosto muito desse assunto. Elisa, muito obrigada. Eu fico muito contente de você estar fazendo parte da equipe de estudo de química. Né? A gente se encontra, né, nas suas trajetórias, nas suas, né, andanças na pesquisa. Né? Já nos encontramos em outras universidades também. Né? Muito bom. É muito legal a gente ver o crescimento profissional de uma pessoa e ela se engajando na equipe, dando força, contribuindo, orientando. Isso é muito legal de ver. Então, a gente vai abrir para as perguntas. A gente já tem uma pergunta que é do João. João, se você quiser, a pergunta dele é longa, mas é em relação ao glicerol livre. João, você quer fazer a pergunta? Você está com áudio, João? João? Posso fazer sim, Jussara. Oi, professora Elisa, obrigado pela a gente está ouvindo pouco você, João. Está baixo. Bom, João, então eu vou fazer a sua pergunta. Melhorou agora? Melhorou. Uhum. Tá. Posso perguntar, então? Posso? Uhum. Obrigado pela palestra, professora. Muito legal, gostei bastante. Há uns anos atrás, na verdade, eu fiz estágio. Mas ainda está baixinho, a produção de... João. Tá baixinho? Eu acho que eu vou fazer a pergunta por você. Tá. Pode ser? Eu estou conseguindo ouvir, Sara, engraçado. Não, cai e volta. João, você pode aumentar o seu áudio? Estou tentando aqui. Bom. Essa parte, né, da psicologia. Então, deixa eu adiantar, tá João, antes que eu caia de novo. O João perguntou o seguinte: um estágio que fiz, a produção de biodiesel era por catálise básica, né, que é comum a partir do óleo de soja. Entretanto, gerava muito glicerol, que tinha que ser separado posteriormente. Esse glicerol livre, ele interfere na catálise enzimática? Ou o pH não... qual é o pH interessante? Como é que é a pergunta dele? Ou o pH... Não sei o que ele falou em relação ao pH. Ou o pH também interferiria. A pergunta é em relação à interferência desse glicerol livre na catálise enzimática e a questão da influência do pH também nesse processo de obtenção. Elisa. Sim. Ótima pergunta, João. Porque influencia, sim. O glicerol, ele, no meio que é apolar, né, o meio do óleo, do lipídio, quando ele está livre, a tendência dele é se grudar em volta da enzima, que é uma proteína e que é mais polar. Né? Então, é muito frequente a gente ver inibição enzimática por acúmulo de glicerol em volta da enzima, né? Tanto na síntese de biodiesel, como na síntese de biolubrificante. No biolubrificante até quase não tem nenhum trabalho de produção direto de transesterificação, porque você vai sair de uma molécula grande, né, um triacilglicerol, para formar uma outra molécula grande, né, um poliioéster, por exemplo. Isso começa a não caber no sítio catalítico da enzima. Né? Então, a gente tem poucos trabalhos de biolubrificante usando onde aparece o glicerol, porque normalmente não é o triacilglicerol a matéria-prima, né? Mas ou o ácido graxo ou então o biodiesel. Mas, como eu trabalhei também já, né, na síntese enzimática de biodiesel e continuo, a gente tem sempre esse cuidado com o glicerol, sim.
Mas isso depende do meio, né? Então, o meio muito apolar, como é o meio do biodiesel, principalmente, né, quando vai avançando na reação, aumentando a concentração do biodiesel, você vai tendo essa maior acúmulo do glicerol na enzima. Mas, por exemplo, a Ana Cristina, que está aqui, vou falar dela de novo, no mestrado dela, ela produziu MAG-DAG, né, monoacilglicerol e diacilglicerol, para uso como emulsificante. E ela usava exatamente ácidos graxos e glicerol no meio, e enzima, né, era síntese enzimática. Mas aí o meio não era tão apolar, né? Ela tinha ácidos graxos no início da reação, né? Que a função, o grupo ácido, ele tem uma carga polar, ele é polar, e além disso, as moléculas, quando eram formadas, né, o monoacilglicerol e o diacilglicerol, tinha sempre também hidroxilos do glicerol livre, né, funcionava como um emulsificante ali. Então, a gente observou que se o glicerol tivesse a partir de um determinado excesso, ele prejudicaria. Mas abaixo desse excesso, não, a gente tinha as reações de síntese acontecendo normalmente. Não sei se respondia a parte do glicerol, se era isso que você estava querendo saber. Sim, eu acho que sim. Obrigada, Elisa. Outra pergunta, Elisa, é da Letícia. Ela pergunta se é possível sintetizar biolubrificante usando matéria-prima renovável. Na parte dos dos poliéster, do poliálcool. É isso, Letícia? Você entende bem? Porque, assim, os polioésteres são produzidos, né, a partir de óleo vegetal, né, que é uma matéria-prima renovável, e um poliálcool. Esses poliálcools ainda são sintéticos, né? Mas no caso do estolídeo, que foi mais um dos motivos, né, da gente se animar com essa molécula, ele é todo renovável, né? Ele é todo produzido a partir de ácido ricinoleico, que é obtido do óleo de mamona. Até a lipase que a gente usa para a primeira etapa de hidrólise, né, do triacilglicerol, também vem da mamona, né? Então, ainda é um processo integrado. Além da mamona ser brasileira, né, ser do Nordeste, que é uma região que necessita de desenvolvimento econômico também. Então, aí a gente tem, né, um biolubrificante todo de fonte renovável. Mas nos polioésteres ainda não, os poliálcools ainda são sintéticos. A pergunta da Yasmin. Obrigada, Elisa. A pergunta da Yasmin é sobre a viabilidade econômica. Os biolubrificantes são viáveis economicamente? Olha, já estão no mercado, mas por via química. Tá? Eu, pelo menos, não tenho conhecimento de biolubrificante por rota enzimática no mercado. Mas via química tem, eles já estão ocupando, bom, alguma coisa próxima de uns 3%, mas bota uma margem de erro grande. Mas já estão no mercado e tem aumentado com os anos. Isso, até no posto de combustível, né? Quando a gente faz a troca de óleo do carro, a gente já tem lá a opção de óleo sintético ou semissintético, né? Que é parte feita de óleo vegetal, né? Dos biolubrificantes. O mais comum são os polioésteres de trimetilolpropano. Esses são os mais encontrados no mercado, já está disponível. A gente já pode esperar um mundo melhor, né? Para os alunos aí que fazem petróleo e meio ambiente, né, o impacto dos lubrificantes no meio ambiente é muito elevado. Eles não são degradáveis, biodegradáveis. O tratamento deles também, eles têm que ser recolhidos nos postos adequadamente e depois tem todo um custo econômico e custo ambiental para o seu tratamento e descarte, porque uma hora eles vão ter que ser descartados no meio ambiente, né? Então, os biolubrificantes vêm aí justamente para agregar e agregar valor econômico e valor ambiental, né?
Que bom, é bom a gente conversa também, né, gente? Sim, eu adoro essa parte, eu adoro. Eu sou maior fã, né, do laboratório de vocês, eu sou maior fã de enzimas também. Bom, uma pergunta que eu queria fazer é em relação ao capeamento desses compostos que você mencionou, Os estolídeos. as grandes moléculas que vocês estão empolgados. Esse capeamento da ponta ácida, que visa justamente reduzir a taxa de acidez, que ainda está um pouquinho, né, elevada, e isso é muito importante na aplicação. Esse capeamento, ele é muito fácil de ser realizado, ele impacta no processo, ou ele é apenas um detalhe que é justamente bem viável, tanto do ponto de vista econômico, como do ponto de vista tecnológico ou ambiental também, Lisa? Já tem na literatura, não é novidade, não. Já tem tanto por rota química como por rota enzimática também, fazer essa esterificação, né, de álcools de tamanho de cadeia menor. E aí é até interessante que você pode obter ainda produtos com características diferentes, dependendo do álcool que você usar, né, um metanol, etanol, isopropanol. Para quem carece, com certeza, né? Mas a gente vai estudar agora um aluno de iniciação científica que entrou, vou falar da Ana mais uma vez, ele está com a Ana, acabou o nosso projeto e agora a Ana virou nossa única aluna também de biolubrificante, infelizmente. Então, é Ana para tudo, agora é Ana para tudo. Mas ela olha a bandeira que você está levando, hein, Ana? A responsabilidade. Mas eu não me lembro se a gente começou a estudar, mas o que a gente já está planejado é estudar com outra enzima, né? Não pode ser com a mesma enzima que faz os estolídeos, senão ela vai continuar fazendo estolídeo. Aí a gente troca de lipase para uma lipase que seja específica agora para um outro tipo de álcool, né? Menor, para ir para a ponta ácida, para fazer essa esterificação também. Provavelmente vai ser a de rizomucormierrei, que a gente já tem bastante experiência, sabe que ela funciona muito bem com metanol, com etanol, né, nas nossas amostras de biodiesel. Então, assim, o que a gente pretende é usar essas nossas enzimas de baixo custo, né, obtidas por fermentação em estado sólido, para evitar custos nessa etapa de capeamento dos estolídeos. Mas certamente vai entrar um custo, mas também é inviável, né? Assim, não tem como não fazer. Quando você fala em lipases, Elisa, você já está se referindo às lipases imobilizadas? Explica para os alunos a diferença, porque já perguntaram o que são lipases imobilizadas, se elas são melhores ou não. Nesses biolubrificantes, você usa as lipases não imobilizadas ou as imobilizadas? Sim, a gente tem dois casos, né? A gente, no começo, a gente trabalhou com as comerciais imobilizadas, né? A 435, a RMM, elas são, as proteínas estão grudadas num suporte sólido, né? Então, são bolinhas que a gente consegue facilmente separar do meio no final da reação. É mais fácil, mas elas são sempre mais caras, porque você tem o preço do suporte, né, e o preço do processo de imobilização da enzima ali, além do processo de produção da enzima. Quando a gente faz o nosso preparado enzimático sólido, ela já é naturalmente imobilizada, essa enzima, né? O fungo, ele cresce e a gente só seca e usa direto na reação. A gente ainda não conseguiu um aluno para estudar como é que essa enzima está presa, né, nesse preparado enzimático, nesse sólido fermentado. Não sei se ela está presa na membrana, né, na parede celular do fungo, ou se o fungo excreta ela, mas ela fica imobilizada por adsorção na torta, né? Então, essas são as duas
possibilidades que a gente não sabe como ela fica imobilizada ainda, o mecanismo, mas ela tá, tanto que a gente vê aqui, olha, o reuso, né, desse biocatalisador. Então, a gente, como é que a Cássia fez essa separação? No final da reação, era um reator agitado, ela centrifugou, removeu, né, o produto no sobrenadante, e o pellet era, então, o biocatalisador, que ela já adicionou num novo frasco, né, para reação, um novo reator. Então, esses todos são exemplos de enzima imobilizada. Mas no trabalho da Jaqueline, ela usou duas enzimas livres, né? A lipase de mamona, ela não é imobilizada, né? E a lipase de Cândida antártica, Cândida rugosa, que ela usa na reação dos histolídeos, ela também não é imobilizada. Mas o que acontece? Essa reação precisa de uma certa quantidade de água. Precisa e tolera, né? Ela, acho que de 5 a 15% mais ou menos de água não influencia na conversão da reação. Então, o que a gente fez, né, a gente adicionou uma concentração maior de água, essa enzima fica solúvel na parte de água, no final da reação a gente centrifuga, tira a parte do sobrenadante, né, do biolubrificante como produto, e a enzima permanece ali na fase líquida, a enzima livre. Tá? Então, a gente reusa essa enzima na forma de solução dessa enzima livre. Tá? Então, são aí os exemplos que a gente trabalhou. A enzima livre é quando ela não está ligada a um suporte sólido, né? Que para reutilizar é mais difícil, você tem que ter, né? Tem que estar, ela fica solúvel no meio líquido, né? Então você tem que reutilizar todo esse meio líquido, mas ela é mais barata também, né? Deixa eu fazer uma outra pergunta, Elisa. Eu acabo fazendo várias perguntas porque eu me interesso também pelo tema. Não para fazer pesquisa, mas para justamente ter a informação desta área. Vocês já têm alguma pesquisa ou algum resultado em relação a possíveis descartes desses biolubrificantes em corpos d'água, mimetizando um descarte inadequado, um descarte em um corpo d'água, ou no pluvial? Eu não tenho, Jussara, e não, agora não me lembro de ter lido nenhum trabalho sobre isso. A gente não faz, né? Mas é uma coisa que a gente quer fazer, com certeza. Agora, na literatura já tem, mas eu também não me lembro, assim, qual a taxa de biodegradabilidade. Para ser classificado como biolubrificante, tem que ter uma biodegradabilidade alta, né? Mas não sei te dizer agora. Legal. Mas também fiquei com vontade de saber, você me aguçou agora. Não, eu fico curiosa, porque a gente já fez eu também trabalho na área da educação ambiental, fazendo divulgação científica. Num desses projetos, a gente fez um projeto com alunos do IFRJ, chamado do poço ao posto, em que a gente associava a qualidade à qualidade do ar, a qualidade do consumo desses combustíveis. E numa das etapas desse projeto, a gente usou um biolubrificante da Denise, né, que ela nos cedeu, e mimetizamos num aquário um derramamento de um lubrificante sintético, de um biolubrificante, e medimos o pH, só para as pessoas compararem, né? Foi mesmo para a divulgação científica do que são biolubrificantes, né? E as pessoas que viram, os próprios alunos se empolgaram, assim, imensamente, né? Então eu fico curiosa em relação a esse tipo de resultado de pesquisa, que eu acho assim excelente, né? Uma coisa linda. Vamos falar para a Ana fazer, já que ela está aí ouvindo. Eu estava aqui escrevendo no chat já, que eu estava interessada em fazer nos estolídeos, né? Seria interessante, eu achei muito legal. Eu estava escrevendo no chat agora. Responder essa pergunta. Ana, pode falar.
Não, eu não quis interromper, aí eu escrevi. Mas legal, interessante mesmo. É porque mesmo que já tenha na literatura alguma coisa, se a gente conseguir entender com o tamanho da molécula, né, como é que fica essa biodegradabilidade, vai ser bem legal. Né? Fazer experimentos em sistemas controlados, né? Porque pelo menos você já tem pode coletar alguns resultados interessantes. Foi bem legal. Muito legal. A gente usou mesmo um aquário com água, medimos o pH e tal, colocamos o biolubrificante, colocamos o lubrificante e depois colocamos detergente. E aí a ação foi muito diferenciada entre o biolubrificante e o lubrificante sintético quando o detergente foi adicionado. Muito legal. Mas foi um projeto de extensão ou como é que funciona? Foi um projeto de educação ambiental, foi junto com o IFRJ há algum tempo, foi na divulgação científica. Se você quiser, Ana, se você eu achei bem interessante participar, né, de coisas desse tipo. Eu adoro. Eu acho muito legal. Projetos na área de educação ambiental justamente para desmistificar a ponta da pesquisa com a divulgação da ciência. Uhum. Então, já divulguei várias questões sobre aquecimento global, sobre o que é captura de CO2, e também me atrevo aí a outras áreas, como até os biolubrificantes. Né? Professora, então depois vamos conversar. Pois eu também quero entrar mais nessa comunicação, né? Sair do laboratório e ir para a comunicação. Legal. Elisa, querida, muito obrigada. Eu acho que a gente não tem mais perguntas no chat. A sua apresentação foi linda. Eu só desejo... né? Tem a Nayana. Desculpe. Tem, Nayana. Eu vi que pode Sara falar, nem Nayana. me viu. Desculpa, eu não vi a sua mãozinha. Não, sem problemas. É porque a minha internet está oscilante, então eu até pensei que a mão não tinha levantado mesmo. Parabéns pela apresentação, professora Elisa. Acompanho seu trabalho desde Bioquímica 2, quando a senhora fez uma apresentação lá. E foi muito legal. Comecei a ler os artigos, vi muita coisa boa no seu trabalho. E a minha pergunta é exatamente sobre essa questão dos artigos e das teses que foram apresentadas. Elas já estão disponíveis virtualmente? A gente já pode ler? Sim, estão todas disponíveis, onde você acha, todas estão no currículo da Denise, algumas no meu, né? Assim, quer dizer, essas que eu apresentei estão no meu, mas tem, além dessas, algumas que a Denise também orientou e que eu não participei. Né? Então, pode ser no currículo, Lattes é o jeito mais fácil de você encontrar, ou no site do laboratório também, que eu botei que é www.labin.iq.ufrj.br. Aí lá tem toda a equipe com Lattes, acho que é o mais fácil. Eu posso enviar também, Jussara, você faz essa... Como é que a gente... Ou escreve para o meu e-mail, pronto. Mais fácil, né? Viu, Nayana? Só tem que ser para o e-mail do Gmail, porque o e-mail do que eu não sei o que aconteceu. Essas situações de internet mesmo. Mas, poxa, muito legal. Gosto muito desse trabalho. Fiquei muito feliz de saber que você me acompanha ao tempo que eu pude contribuir. Na verdade, é isso, né, Jussara? A gente quer contribuir, a gente gosta de falar para quem quer saber desse tema. Eu acho importante na formação dos alunos, mesmo que eles não venham a optar por esta linha específica de pesquisa, mas é importante porque no Instituto de Química, só no Instituto de Química, nós temos uma riqueza de diversidade de pesquisas tão interessantes, tão legais para a própria formação dos alunos, né? Que nós não temos, às vezes, muitas oportunidades para divulgar, né? Para eles saberem que existe essa pesquisa. Saberem um pouquinho do que é feito na pesquisa no Instituto de Química. Não, isso faz toda a diferença depois, né? Onde quer que você vá trabalhar, você consegue entender o ambiente melhor se você, né, tem uma variedade maior de informação durante a sua formação. Né?
Também acho. Então, Elisa, muito obrigada. Eu vou parar a gravação. E Nayana, manda um e-mail, tá?